talvez, se nesse momento da tua vida você não está conseguindo ter da vida o resultado que você queria em alguma das áreas, talvez esteja na hora de questionar as tuas crenças. Mas o que são as crenças? Bom, quando tu olha no dicionário, o significado está escrito lá: modelo psicológico pelo qual o indivíduo se detém. Mas basicamente é as verdades que nós temos dentro da nossa mente. As verdades de como o mundo funciona. Isso pode, isso não pode. Isso eu consigo, isso eu não consigo. Isso é certo, isso é errado. E por que é tão importante? Porque de acordo com aquilo que a gente pensa, a gente age. E de acordo com as nossas ações, basicamente, nós temos um resultado na vida. Então, se você não está tão satisfeito em algum lugar, você tem que mudar teu jeito de pensar, que consequentemente vai mudar teu jeito de agir. Mas o problema todo começa exatamente por essa palavra, que define os nossos valores, as minhas verdades. E essa palavra, ela é super valorizada. Você provavelmente, assim como eu, ouviu desde pequeno: diz a verdade, diz sempre a verdade. Eu me lembro da minha mãe dizendo: Rafael diz a verdade, Rafael diz a verdade, sempre diz a verdade. E ela abriu a primeira sessão dela quando eu tinha em torno de 5 anos de idade, que foi no meu aniversário. E aí, chegou um parente para me dar o presente. Imagina, a criança foi, rasguei. Quando eu rasguei aquele pacote, cara, era um par de meia. Sempre tem um parente idiota para dar um par de meia a uma criança de 5 anos. Eu olhei, não gostei, não. É para dizer a verdade? Não gostei. E a minha mãe habilmente me motivou com um beliscão. Agradece, eu digo, mas não é para dizer a verdade, agradece, que mal educado. E eu digo, obrigado. Mas que se criou um impasse. Então, mas não é para dizer a verdade, mas às vezes é mais importante ser educado. Mas não é para dizer a verdade, mas às vezes é mais importante ser gentil. E eu fiquei preso nessa agonia. Quantas vezes ainda na minha vida eu ia enfrentar isso? Digo a verdade ou sou educado? E esse dilema só começou a se resolver depois de um bom tempo, quando eu comecei a perceber como a minha esposa resolvia isso. Teve um amigo nosso que ele começou a fabricar uns tênis, e eram uns tênis diferentes. Puxa, como é que é o nome? Não é desenho, rapaz, como é que é? Não é design. Se alguém souber, me ajuda. Que momento para dar um branco, né? Lembrei, eles eram horrível. E horrível mesmo, cara. E ele levou esses tênis para nós olhar, e eu não sabia o que dizer. E eu puxava assunto para um lado, disse: como é que tu faz para produzir? Como é que tu vai fazer para distribuir, para vender? E ele ali, esperando que alguém elogiasse aquela imundícia. Daqui a pouco ele olha para a gringa, eu digo: vai pegar a gringa. E dito e feito. Eu já fiquei com aquela sensação, como é que vai se livrar dessa? E ele pegou o tênis e olhou para a Ana e disse: Ana, sinceramente, o que tu acha? E aquela mulher com a maior naturalidade do mundo olhou para o tênis, olhou para ele, olhou para o tênis, olhou para ele e disse: mas é a tua cara. Porra! Fiquei enlouquecido. Por que ela nunca compartilhou essa técnica comigo? Depois eu descobri que era porque ela vivia usando essa técnica comigo, né? Então, quando a mulher diz que é a tua cara, tu já entendeu, né? Agonia. Mas me elucidou, porque eu vi que eu estava preso entre dizer a verdade ou ser gentil volta e meia. E existia um terceiro caminho, um caminho do meio. E será que volta e meia não existe uma terceira, uma quarta, uma quinta opção para a gente que mais acontento? Será que tem que sempre ser uma coisa ou outra? Eu me lembro da primeira vez, como eu fiquei impressionado como as pessoas ficam se limitadas, presas ao jeito que foram criadas, ensinadas, educadas. Teve um momento, ainda mais ou menos nesse período dos meus 5 anos, que a minha mãe me levou para conhecer minha tia. E eu com 5 anos não conhecia. Então era uma irmã que fazia anos que ela não via. Então era no interior, do interior, do interior, do interior. E para mim então tudo era novidade. Eu me lembro de chegando na casa assim, ver aquele telhado de palha, depois descobri que o nome é Santa Fé, né? Chão batido dentro de casa, assim, né? Tudo muito simples. A minha família toda é de origem simples, né? E embora fosse simples, o lugar era extremamente aconchegante. Mas eu me lembro assim, né, da impressão de estar lá, de conhecer os parentes novos, e daqui a pouco chegou o horário do almoço, e nós fomos se servir lá no fogão a lenha, aquela maravilha. E eu me lembro, me chamou a atenção, a hora que eu fui sentar à mesa, não tinha cadeira, cara, eram uns bancão assim. E o meu tio, então o irmão da marido da minha tia, foi o último a se servir, ele estava falando. E como ele estava falando, toda a atenção da mesa estava nele.
E ele falando, eu comendo ali devagarinho, ouvindo, e ele veio passando com o prato, e ele passou pela mesa. Quando ele passou pela mesa, eu digo, e a minha mãe já, não pegou nada, quieto. Eu digo, e aquele homem ele foi lá para um canto. Quando ele foi para um canto, eu arregalei os olhos desse tamanho, já tomei um cutucão por baixo. E o meu tio, cara, ele se acocou. Quando ele se acocou, arregalei os olhos de vez. Quase saiu para fora. E aí ele largou o prato no meio dos joelhos e começou a comer, acocado no canto da casa, todo mundo na mesa e ele... E eu nem comia mais direito. Se eu tivesse pedaço de carne na boca, eu tinha engasgado. E a minha mãe, vai perguntar, vai fazer vergonha. E ele lá acocado comendo. Cara, terminou aquilo, deu um espaço, minha mãe estava ali, de bobeira, não tinha ninguém. Mãe, por que eu tinha que comer cocado? Ela disse, guri, ainda bem que tu não me fez só passar vergonha. Disse, mas por que ele come cocado come na mesa? E ela disse, é que ele foi criado por índios. Eu digo, por índios? Cara, eu adorava índio naquela época, arco e flecha era comigo. Ele disse, mas não vai perguntar para ele. Disse, não me faz passar vergonha. Tá, mas por que ele não muda? Ele aprendeu desse jeito, foi criado assim, continua assim. Você vai sentar na cadeira, é mais confortável. Não vai perguntar para ele e tu vai brincar, não me enche mais com pergunta. Foi criado pelos índios, assim e acabou. Cara, e eu fiquei encucado com esse troço. Como esse homem come acocado com o prato no meio das pernas, louco? Por que não muda? Tem um lugar, tem uma coisa que é diferente. Por que não evoluir? Passados os anos, o tempo voa, o tempo passa. Meu filho olhou um filme lá de um menino que foi criado por um lobo e ficou numa euforia, meu filho do meio. E ele está lá em casa, pulando do sofá para o outro. E eu entrei naquela brincadeira, está toda a família reunida. Eu disse, filho. E ele, filho, o pai teve um tio. Ele não foi criado pelos lobos, mas ele foi criado pelos índios. E aí eu olhei para minha mãe assim, tipo, eu lembro da minha infância, né? Para te ter uma ideia, filho, ele não comia na mesa, ele comia acocado com o prato aqui no joelho, uma habilidade fantástica, e ele comia assim. Um momento mágico que a minha mãe gritou do outro lado da casa, "Cê bobo, Rafael, ele tinha problema de hemorroida, não conseguia sentar, guri." Eu tomei um susto, como assim? Caramba! E eu vi quem estava preso, na verdade, era eu. E a moral, tu ri porque não é teu tio, né? E a moral é que nós sempre estamos presos em algo. A questão sempre é o tamanho da corrente. Ela está deixando nós chegar onde nós queremos? E fui tirar satisfação com a minha mãe. Por que não me contou? Ela disse, vou te contar sim. Tu com 5 anos de idade, vou te explicar o que é hemorroida. E o meu pior ouvindo. Pai! Pai! Que, guri? Que é hemorroida? Hemorroida é uma dor. Tá? Aonde? É uma dor no sabe, as costas? Lá no finalzinho. Bem no finalzinho. Vai brincar, vai. Já passei a crença adiante, né? E se você parar para pensar, a gente faz isso. Volta e meia, muda um pouquinho, põe 1, 2 argolas a mais na corrente e passa adiante um pouquinho diferente.